Vamos viajar para o passado. Se foste como eu, a escola não foi um dos capítulos mais felizes da tua vida. Bullies, disciplinas com o qual não te identificavas, comida de refeitório que te dava uma bela caganeira, apanhar autocarros às 6 da manhã, a levar com graninhos na cabeça, o governo português a proibir a venda de Skittles no bar da escola. Era a idade das trevas, sem sombra de dúvida. Eu não gostava muito de ir à escola. Às vezes tinha ansiedade em ir à escola quando acordava com o receio de como o dia iria correr. Mas em todo o mar de escuridão havia sempre luz. Eu precisava de um lugar que me fizesse sentir seguro e incluindo. E para a minha sorte, havia um lugar onde os bullies nunca se atreveriam a colocar o pé. E esse lugar era a biblioteca. Haviam 3 secções na biblioteca quando tu entravas. À direita tinhas os livros, onde tinha todas as bandas desenhadas, tipo Tintin, Calvin and Hobbes e Cafecão, melhor banda desenhada de sempre, pronto, está dito. A secção do meio, onde tinhas uma catrafada de mesas, onde os miúdos podiam estudar e jogar xadrez. E ao fundo da biblioteca, à esquerda, tinhas 5 computadores para uso público. Eu preciso enfatizar o quão importante esta biblioteca foi para mim, enquanto PC Gamer. Eu mencionei no meu vídeo anterior sobre jogos competitivos que os videojogos eram o meu escape durante a minha juventude e influenciaram a imensa forma como cresci nessa altura. A melhor forma que tinha de me conseguir socializar com os outros e poder ser eu, na minha cabeça pelo menos, era através dos videojogos. O pessoal muitas das vezes levava os seus próprios portáteis para a biblioteca e não era com o intuito de estudarem. Eles ficavam a jogar durante a maior parte do tempo e a dona Isabel, que estava na recepção, era uma fixe e não se parecia importar com isso. Logo, isto deu uma oportunidade de poder interagir com outros miúdos mais facilmente. Foi aqui que descobri shooters como Team Fortress 2, Counter-Strike e outros FPS populares na altura como Point Blank, Crossfire e Combat Arms. Foi aqui que descobri MMORPGs como Metin 2, World of Warcraft e RuneScape. E foi aqui que também encontrei single players como Far Cry, Trackmania e os meus jogos preferidos sempre atualmente, The Binding of Isaac. Contudo, como já mencionei, isto eram todos jogos que a malta jogava nos seus próprios computadores. Eu só tinha um velho desktop na altura, então não me conseguia juntar à LAN Party 2008 Magalhães Edition. Havia uma outra dimensão, no entanto, que se encontrava lá ao fundo, lá naqueles compactos merdosos com Windows XP. Tinhas 3 tipos de grupos. Os lobos solitários, que ficavam a jogar jogos de browser como Shakes and Fidget, Online Soccer Manager, Urban Rivals, Bite Fight The West e Tribal Wars, ou tribos como era chamado aqui em Portugal. Os treinadores de bancada, que jogavam Brasfoot, que era um futebol manager se tivesse sido feito com um orçamento de 1,5€, dentro de uma tasca. E depois tínhamos os miúdos fixe, os verdadeiros graúdos, que jogavam Marshmallow Duel, que é o nosso caso de estudo hoje. Marshmallow Duel, ou M-Duel, como abreviação, é um jogo de luta feito em Massachusetts por um developer chamado Duncan Gill, em 1996. Tu e mais um amigo teu, que tem que estar a jogar no mesmo teclado que tu, tornam-se 2 guerreiros do espaço e vocês são trazidos para uma arena em que o vosso objetivo é eliminarem-se um ao outro. Através de itens, vão spawnando no mapa ou empurrando-se um ao outro, tipo viados na época do acasalamento, até caírem naquilo que é literalmente marshmallow líquido. Sim, isto é uma cena, está no site oficial. Não há cá barras de vida, não há pontapés nem murros. Vocês não são meros guerreiros do espaço. Isso é para bebés. Vocês são carrinhos de choque com fichas infinitas. Faz lembrar um bocado de Smash, no sentido que tens itens a spawnarem constantemente de uma forma aleatória e não haver essa barra de vida. Por isso a única maneira de ganhar é mesmo mandar o teu adversário para fora do mapa. Isto numa série de A melhor de 3, como é normal em jogos deste género. É um jogo simples, não há muito que explicar sobre a forma como o jogo funciona enquanto conceito. Mas para um jogo destes, há muita nuance envolvida. Há muitas maneiras de derrotar o teu oponente, o que faz com que nenhuma partida seja igual à anterior, o que é porreiro. E um dos maiores fatores para isto é a quantidade de itens que ficam a flutuar por aí. Há 4 tipos de itens. Primeiro, temos os itens de mobilidade, coisas que te trazem uma vantagem para te moveres melhor pelo mapa. Temos as botas, que te fazem saltar mais alto, o gancho, que te dá a habilidade de escalar nos bloquinhos do mapa, o que por sua vez dá-te mais agilidade, o portal, que teletransporta-te para um lugar aleatório no mapa, portanto, tanto pode trazer-te para o lado oposto do mapa e salvar-te de alguma alhada, como pode se tornar no teu pior erro. Por último, temos o paraquedas, que te ajuda a parar as quedas. Estes itens são extremamente úteis porque, como isto é um jogo bem antigo, os controles são um pouco perros no que toca a movimento. Tu não consegues propriamente controlar os teus saltos a meio do ar e quando tu és atingido, tu és empurrado para trás sem qualquer forma de controlar a tua queda, o que pode trazer uma vantagem em afastar o teu oponente, como pode-te matar instantaneamente porque caíste por um abismo atrás de ti. É aquele tipo de mecânica parola e cruel, típico de
platformers old school como Ninja Gaiden e Castlevania, que só estão lá para te fazer a vida negra e nada mais. Portanto, M-Duel é aquele tipo de jogo em que tu precisas de pensar 2 vezes se é boa ideia ires contra o teu oponente ou não. Se calhar precisas de subir o mapa mais um bocado, ganhar alguma distância e depois ires. Porque assim que tu vais contra ele, estás a brincar com a vida e a morte constantemente. Muito resumidamente, procure o paraquedas, ok? O paraquedas é um gajo fixe. Depois temos os itens ofensivos, como a pistola, em que tu podes fazer piu-piu e eles evaporam-se. Funciona em uma linha horizontal, ou seja, não consegues mirar para cima nem para baixo. Tens que te encontrar no mesmo raio de distância que o teu oponente para a arma fazer efeito. Temos também o raio, que te torna invencível ao toque. E o disco explosivo que percorre pelo chão até colidir contra algum infeliz. E por falar em explosivos, temos os itens de estratégia, como as granadas, em que tu podes atirar para destruir a arena à tua volta, e minas que tu podes pousar no chão. Estas minas tornam-se invisíveis assim que tu as colocas, e é bom que tu lembres onde as colocaste, porque já me aconteceu demasiadas vezes eu colocar sei lá quantas minas, e depois quando dou por mim. E também temos um item de invisibilidade. Tu pressionas o botão e tornas-te automaticamente invisível. Que surpresa! O quê? Uau, a sério? Epá, não estava mesmo nada à espera. Que engraçado. A sério? Por último temos hazards, obstáculos que vão surgir no mapa. E só temos 2, na verdade. Temos o TNT, que é simbolizado pela cruz amarela, que destrói blocos no mapa. É tipo uma granada, só com um bocadinho mais forte. Depois... temos o pior monte de merda que alguma vez vão conhecer nesta vida. Ele está atrás de mim, não está? Oh não, é ele. A caveira. Não. A caveira não. Não toques nesta merda em nenhuma circunstância. Nem mesmo quando estás equipado com o raio. Até porque o raio não te faz propriamente invencível. Os itens que dão spawn no mapa surgem de uma forma aleatória. Ou seja, não há um que tenha uma maior probabilidade de aparecer do que o outro. Mas para um item aleatório, este filho também aparece a toda a hora. Ele anda sempre aí, a snifar em todo o lado, à procura do próximo desgraçado. Tu podes não te aperceber, mas ele está-te a ver. Ele sabe onde é que tu moras. E vai estar sempre onde tu menos esperas, pronto para te comer o rabinho. Bem, depois de te divertires em andares à batatada, como um bom carrinho de choque, tu ganhas 1 ponto no personagem que tu usaste. Quando tu abres o menu, tu tens uma opção para ver os teus lutadores, mais especificamente 6. Percy, Clifford, Mabry, Stanley, Howard e Buford. Mas, se não curtiste todos os nomes, não há mal nenhum. Muda os nomes, mete o Kratos contra o Sr. Rico fazeres, sei lá, as possibilidades são infinitas. Assim que crias o teu boneco, tu consegues evoluí-lo através de vitórias, ganhando uma skin nova, fica-te com uma cor toda pipi, ou um corte de cabelo digno de uma revolução punk em Londres nos anos 80, ou então o capacete de um cavaleiro, se vossa mercê for alguém mais sofisticado. É tipo um pequeno pedaço de customização, mas faz toda a diferença em jogos deste género. Ficas agarrado ao teu bonequinho e queres ganhar mais partidas com ele, subir naquela tabela, melhorar aquelas estatísticas e subir no rankingzinho, desde novato amador, de amador a gladiador, de gladiador a guerreiro, depois para cavaleiro e por último veterano. É fixe. Opa, eu só queria falar disto. M-Duel é daqueles jogos de grande diversão absoluta da forma mais simples possível. Eu normalmente sou grande fã de retro gaming, portanto, isto para mim é ouro que nunca foi descoberto por ninguém, muito por conta da sua história, ao qual já vamos lá ter. Man, nós amontoávamos à volta dos computadores, a fazer mini torneios uns contra os outros, ao ponto em que a Dona Isabel já não estava a gostar muito do barulho que andávamos a fazer e fazia aquela cara que te deixava o buraco do cu intermitente. Don't do it to me. I beg you. No. Este jogo foi feito originalmente para MS-DOS. Se fores demasiado novo para saberes o que é MS-DOS, pensa no Windows antes do Windows. Isso é DOS. Na altura, para navegares no computador, precisavas de obrigatoriamente saber alguns comandos and stuff, porque era tudo paredes de texto. Para 1996, o jogo já se encontrava um bocado atrás na tecnologia, porque o Windows 95 já era uma cena. Mas era normal, tipo, é como hoje em dia estar a usar o Windows 10 quando o 11 já existe. Mas a cena é que o jogo tem um aspecto muito primitivo, comparado com outros jogos que saíram durante este mesmo período. Tem um visual 8 bits, um esquema de cores muito básico e não há música nem som quase nenhum, sem ser uns bips aqui e ali. Os sons que tu ouves são robóticos e distorcidos por vezes quase que lembram um jogo da Atari. Eu acho que até adiciona algum charme ao jogo e puxa pela tua imaginação. Porquê? Quem são estes guerreiros do espaço? Será que são sequer guerreiros do espaço? Será que estes seres misteriosos são na verdade membros da tripulação que foram expulsos da nave em Among Us? Porque é que há um mar de marshmallow debaixo de nós? A sério, preciso saber. Marshmallow Duel destaca-se para mim como Smash Brothers, porque são jogos que usam o género de luta de uma forma mais atípica do que a sua concorrência. Como falei no início, não havia barras de vida, tu não tens botões para aplicar golpes, não tens que memorizar combinações de ataques e tens um fator de aleatoriedade que não costuma estar presente numa luta mano a mano.
o que torna o rumo da partida muito mais imprevisível. E isto meio que torna o jogo muito mais acessível para casuals, devido aos controles serem tão simples. 4 teclas para te movimentares e uma para ativar itens. É só isto. O ponto forte do jogo é que o jogo centra-se muito na forma como tu usas o teu posicionamento. Tu podes simplesmente ir por uma abordagem ofensiva e às vezes isso pode funcionar, mas outras vezes é mais inteligente manter a distância e encontrar a oportunidade perfeita para atrair o teu oponente para uma armadilha, por exemplo, como uma mina ou um tiro na cabeça. Se quiseres ser alguém irritante, se não tens mesmo amor à vida, fica só a andar por aí a evitar o teu oponente até que ele cometa um erro parvo, tipo cair no marshmallow, com um TNT destruir o chão, ou então quando ele dá de caras com uma caveira sem querer. Há várias maneiras de jogar M-Duel e todas elas funcionam e não existe nada que seja demasiado estúpido, demasiado broken. Existe sempre uma maneira de dar a volta a cada situação. O raio pode tornar imune ao toque, mas tu continuas vulnerável à pistola e explosivos. Se deres caras com alguém de pistola, tu podes baixar e usar uma mecânica de cambalhota para fazer o teu oponente falhar os tiros. E a própria pistola tem munição limitada, só podes disparar 5 vezes. O paraquedas é muito bom para controlar o teu movimento, mas deixa-te muito mais lento, o que te torna mais vulnerável. As minas podem ser invisíveis, mas tu podes ativá-las à distância com o disco. A visibilidade é porreira, mas é universal, ou seja, tu também não consegues ver o teu boneco, portanto precisas ter cuidado e calcular os teus movimentos. Há uma lógica em tudo e isso ajuda a tornar as partidas mais justas. Eu sinto que este jogo podia se ter tornado um clássico, autêntico. Sem ser estas memórias que tenho na escola a jogar isto, ninguém aparenta se lembrar deste jogo, ninguém ouviu falar nele. Sinto que experienciei um fenómeno extremamente niche. E sinto pena sobre isso, porque o jogo realmente tinha grande potencial para se tornar aquele clássico de PC, estão a ver. Por isso fiquei curioso e tentei pesquisar mais um pouco sobre a história por trás deste jogo e procurar fazer meio que uma cronologia. Tudo isto para responder a esta questão que tem vindo a perdurar na minha mente cada vez que penso neste assunto. O que é que aconteceu com o M-Duel? E o que encontrei foi profunda desilusão. Não consegui encontrar muito sobre este jogo. Ficou-me a saber muito a pouco, mas pouco percebi, o jogo foi criado em 1996, mas o seu sucesso só se começou a notar perto dos anos 2000, fora da América, especialmente em algumas zonas da Europa, o que pode ser o motivo pelo qual eles só criaram um site em 2003. Houve até um torneio numa universidade australiana, portanto claramente o jogo começou a ganhar terreno e a cativar fãs por todo o mundo, e suponho que em Portugal isso também aconteceu, pelo menos fazia-se notar na minha escola. Um clube de fãs criou-se no site, funcionando como uma espécie de Patreon dos anos 2000, em que as pessoas eram quem comprava uma versão total do jogo, custava $15 e interagiam uns com os outros nos fóruns, enquanto acompanhavam as novidades mais recentes dos developers. Para os anos 2000, eu sinto que $15 era um bocadinho caro para a altura, o que me fez fazer um pouco a sobrancelha, mas enfim, isto não impediu o jogo de crescer e de atrair cada vez mais pessoas para a sua comunidade. Depois fizeram este filme, porque sim... Até fizeram os créditos do filme com uma interface de uma linha de comandos. Não sei. Eu acho fofinho. Em 12 de março de 2005 é anunciado um projeto novo que chamava-se Marshmallow Duel Mumbles Revenge. Este jogo era um mod de Unreal Tournament 2004 e pretendia introduzir multiplayer online, gameplay alternativo entre 2D e 3D, novos itens, mais formas de customização, etc. Eu não fui testá-lo pessoalmente, mas acho que ainda é possível experimentarem o mod no site oficial se vocês tiverem o Unreal Tournament instalado no vosso computador. M-Duel foi carinhado ao ponto que um dos sintomas deste sucesso foram a criação de alguns clones devido ao código do jogo ser open source. Portanto, houve alguns fangames que até os próprios criadores divulgavam. O último projeto que se fez de M-Duel foi uma versão melhorada da já existente em 29 de outubro de 2006, com uma pequena particularidade. O jogo chamava-se Marshmallow Duel DS e, como o próprio nome indica, a ideia era jogar isto numa Nintendo DS. É uma situação estranha, porque eu pesquisei, não existe uma versão física deste jogo, foi só uma ROM que eles desenvolveram. Se fosses no surro da coisa, tu até podias transferir o jogo para uma Nintendo DS e instalá-lo lá, mas mesmo quando tens o jogo na DS, tu tens que ter um amigo ao pé de ti à mesma para jogar nos dois lados diferentes da DS. Porque embora a Nintendo DS já tivesse conectividade por Wi-Fi, o jogo não estava programado para tal. Meio que foi uma oportunidade desperdiçada. Era porque era difícil de programar ou foi desleixo? Não sei, mas é uma pena. Tinha algumas ideias boas, como alguns dos itens, tipo a rede que impedia o teu adversário de se mover durante os segundos e o imã que tu podias usar para atrair itens perto de ti. Também tinhas o facto de poderes ver no ecrã de baixo quais seriam os próximos itens a spawnar. O jogo até não era mal pensado, mas essa ausência do online multiplayer, tipo,
Vá lá, meu. Quando eu falo que este foi o último projeto, foi o último que foi direcionado pelos próprios desenvolvedores em 2013. Temos aquele que foi o último projeto definitivo de M-Duel feito por fãs de um estúdio chamado Potential Game Studios. O jogo ficou disponível a 2,5€ na Xbox Live, desta vez com a função do online multiplayer, assim como multiplayer local. Este também foi um flop, infelizmente, e em alguns aspectos parecia ser uma versão downgraded do original, e as reviews não foram lá muito boas na altura, o que fez com que o jogo não durasse muito tempo e ficasse disponível em 2017. E agora encontramos-nos na atualidade, em que foi completamente deixado para trás e esquecido por todos com o tempo. E foi a partir daqui que eu me senti desapontado, por não conseguir encontrar mais informações. O que é que aconteceu exatamente? Não sei. O que posso dizer é que para uma ideia funcionar e crescer, é preciso um nível de dedicação e trabalho constante para alimentar essa ideia. Por mais que o apoio e a aprovação constante do exterior se faça sentir, se o dono da ideia não estiver muito afim de trabalhar nela, a ideia não vai para a frente. Ponto final. Marshmallow Duel era um bom jogo, um ponto de partida ótimo para se criar algo ainda melhor, e acho que toda a gente reconhecia isso. E já dos próprios criadores, mesmo com os novos projetos, os updates foram se tornando cada vez mais irregulares e com poucas novidades. Eles simplesmente fizeram jogos e não procuraram melhorar cada versão deles, sem contar com 1 ou 2 bug fixes. Isto tudo leva-me a crer que os desenvolvedores já não estavam interessados em trabalhar em M-Duel, porque queriam seguir em frente com novos projetos. Que é normal. Se forem ver o filme que ainda está disponível no YouTube, dá para ver que estes developers eram só miúdos, com uma vida inteira ainda pela frente, que só queriam se divertir. Cresceram um processo complexo, meu. Muita coisa muda. Talvez quiseram mudar de carreira, ou se calhar tinham ambições maiores e foram trabalhar para uma empresa maior para ganharem a sua estabilidade, procurarem o seu sucesso. Eu não encontrei atualizações nenhumas sobre os paradeiros deles. O e-mail que se encontra no website oficial deles está morto, não consigo acessar nenhum post dos fóruns através do Wayback Machine e não há informação nenhuma na internet quando se pesquisa por Duncan Gill. Existe também uma entrevista no site deles, mas encontra-se completa. Contudo, há umas partes interessantes que ajudam a criar conclusões sobre o porquê deles terem abandonado o projeto inteiramente. Quando lhes perguntam sobre como é que percepcionam o futuro para Marshmallow Duel, eles não esperavam uma expansão gigante do jogo. Eles viram o M-Duel como um jogo que é suposto ser simples e direto ao assunto. Se adicionassem mais modos de jogo, mais ínteis, novas mecânicas, novos gráficos, mais sistemas de progressão em versões posteriores, o jogo correria o risco de perder o charme e a simplicidade que atraía os jogadores em primeiro lugar. E eu concordo com eles sobre isto. Quantos de nós já não vimos um jogo que começou de uma forma humilde e depois com o passar do tempo foi ficando cada vez mais complexo e distante daquilo que era originalmente? Foi esses os motivos que levaram à criação do projeto Chrono Shift em League of Legends, por exemplo. Foi isso que fez com que a Blizzard implementasse o World of Warcraft Classic, porque estavam literalmente a perder jogadores para um servidor feito por fãs, que era a Nostalrias. Minecraft ainda é um jogo excelente, mas a quantidade de conteúdo e de novas mecânicas que foram sendo adicionados ao longo dos anos fez o jogo perder a simplicidade e o sentimento de isolamento que se sentia nas versões mais antigas. Às vezes, menos é melhor. Projetos como Mumbles Revenge e a versão da Nintendo DS mostraram aos desenvolvedores que, de facto, o jogo podia correr esse risco. E acho que isso os fez afastar de novos projetos relacionados com o M-Duel. Eles tinham uma visão muito clara sobre como o jogo devia ser visto e procuraram preservá-lo o melhor possível. E eu acho que eles tiveram sucesso. Às vezes é fácil esquecer que só por gostarmos de uma coisa, isso não significa que essa coisa precise de algo mais para nos satisfazer. Se calhar não precisa de mudar de todo. E isso é bom. Significa que cada vez que voltares a jogar M-Duel, o feeling que vais ter a jogar contra o teu amigo vai sempre ser o mesmo. Vais-te sempre divertir e passar uma boa meia hora que vai passar num instante. Há um vídeo postado há 9 anos atrás chamado Marshmallow Duel World Championship e parece muito épico, mas o vídeo é só um bando de putos a jogarem uns contra os outros com o ecrã a ser gravado por uma câmara externa. Isto traz-me muitas memórias sobre esses tempos. Tempos esses que, assim como o M-Duel, eram tempos simples, impossíveis de replicar agora. Eu, quando me pergunto se gostaria que surgisse um M-Duel novo em 2023, eu hesito na minha resposta. O que me leva a crer que eu não desejo de todo uma versão moderna de M-Duel. Se tentarmos recriar o passado dentro do presente, é muito provável que a coisa pode se tornar forçada e com isso há o risco de magoar todo o encanto e o sentido de nostalgia que sentíamos por esses tempos. E isso infelizmente é um fenómeno demasiado comum que vemos na mídia atual, não só nos videojogos. Às vezes a melhor solução é deixar o passado onde ele sempre esteve, no passado.